O RH Live Meeting, que é esse evento virtual que nós estamos fazendo, tentando manter a regularidade de todas as quintas-feiras, né? Ele foi criado para compartilhar essas experiências. Então, nós estamos trazendo professores, nós estamos trazendo ex-alunos, alunos que vivem o dia a dia, vivem a experiência do dia a dia, para, de pronto, não é? Trocar, compartilhar e transmitir dessa forma bastante intensa aquilo que está acontecendo nas suas organizações em termos de gestão de RH. Nós já tivemos dois encontros anteriores. No primeiro, a professora Maria Lúcia falou sobre as medidas na área trabalhista, quase que imediatamente depois que essas medidas foram editadas. À meia-noite do dia anterior, as medidas eram divulgadas e, na noite seguinte, nós estávamos aqui discutindo com a nossa especialista, a Maria Lúcia, nossa professora especialista nessa área de relações de trabalho. Depois, na semana seguinte, tivemos com a Marina, gerente de desenvolvimento da Azul Linhas Aéreas, mostrando como, numa situação onde as operações dessa organização são terrivelmente abaladas, a gestão da RH ela joga um papel importante em termos de negociação, em termos de cuidar daqueles que ficam no ambiente de trabalho, em termos de lidar com questões individuais e questões empresariais da maior gravidade e que apoiam a marca da organização, a cultura que ela quer e insiste em manter, mesmo em momentos de crise. Na nossa conversa de hoje, nós estamos com a Priscila Zurita, que é uma daquelas ex-alunas das quais a gente se orgulha muito. A Priscila é nossa ex-aluna da turma 13 do curso de especialização em gestão estratégica da RH, e revê-la nessa condição, não é? Nesse convite que nós fizemos para ela, foi realmente fantástico, não é? A gente desde já agradece. A Priscila é gerente de atração, seleção e diversidade lá do Hospital Albert Einstein. Hoje, Priscila, nós já estamos na turma 41 do curso de Gestão Estratégica da RH, não é? E formando alunos ainda com todo aquele entusiasmo da 13ª turma, da qual você fez parte, Priscila. Muito bom ter você aqui nessa condição. E estaremos eu e o professor Joel Dutra conversando com a Priscila, ouvindo a sua apresentação, aprendendo também com aquilo que ela vem vivendo. Então, professor Joel Dutra, o senhor quer fazer a sua apresentação, por favor? É um prazer muito grande estar contigo, Priscila. Muito obrigado por aceitar o convite. Está sendo muito rico esses nossos encontros, esses webinars, e graças também a uma condução primorosa do professor André. Muito agradecido estar com todos vocês, sejam bem-vindos. E agora, volto aí a palavra para o André e para a Priscila. Um grande abraço. Muito bom. Eu queria só fazer algumas recomendações àqueles que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, pedir para que mantenham os microfones desligados e dizer que esse é um momento para nós discutirmos, conversarmos, trocarmos, né? Então, a Priscila fará uma breve apresentação a respeito do papel dela e do papel de RH no Albert Einstein nesse momento.
E depois nós temos, eu e Joel, algumas questões, algumas perguntas para trocar com ela, mas é muito importante as perguntas de vocês, para nós encaminharmos na direção do interesse daqueles que estão nos acompanhando. Vocês, por favor, façam essas perguntas por meio da ferramenta de chat, né? Existe lá uma ferramenta de pergunta e resposta, mas nós preferimos que seja feito o questionamento por meio dos chats. Nós temos nos acompanhando a Aline e a Sheila, que são nossas assistentes docentes. A Aline, ela é aluna do nosso curso de pós-graduação acadêmico lá na FEA e é uma profissional de recursos humanos também com bastante experiência. A Sheila é uma quase doutora, está prestes a defender a sua tese de doutorado lá na FEA, fazem parte da nossa equipe e elas vão reunir essas perguntas e, ao final, nós vamos relacionar essas perguntas com os temas e fazer essas questões para a Priscila para explorar ainda mais e ainda melhor essa aprendizagem e essa experiência dela. Então, é assim que nós vamos funcionar e eu conto com a contribuição de todos vocês. Mais uma vez, agradecendo muito a Priscila, né? Não é um momento onde a gente encontra tempo com facilidade, ela abriu aí a agenda dela para estar conosco hoje. Eu passo a palavra para a Priscila, aguardando aqui a continuidade do nosso evento. Priscila. Obrigada. Primeiro de tudo, é uma honra estar fazendo parte dessa webinar com vocês e desse encontro. Quando eu recebi o seu e-mail, professor, eu fiquei bastante refletindo e pensando há quanto tempo, né, que a gente não se falava, e ouvindo hoje que eu fiz a turma 13, já estamos na turma 40, então só demonstra aí a qualidade, a credibilidade, né, que a gente sabe da atuação de vocês na formação aí de profissionais para a gestão de recursos humanos. Então, novamente, obrigada pelo convite. Eu acho que eu vou começar falando um pouco, né, sobre a instituição. Então, um panorama rápido de como é que a gente está organizado, né, enquanto sociedade. E para isso eu trouxe algum material para apoiar, para depois a gente poder entrar efetivamente aí nas perguntas e respostas e contando um pouco também do movimento, né, que eu acho que tem uma curiosidade, eu recebi muitas ligações e as pessoas questionando como que a gente fez esse movimento de contratação num curto espaço de tempo, né, para essa ampliação aí das equipes por conta da demanda do Covid. Então, o Einstein ele foi fundado aí na década de 50, né, mais especificamente em setembro de 1955, então esse ano nós comemoramos aí 65 anos de história. Ele nasce com a missão de prestar um serviço de assistência à saúde com excelência na visão de um grupo de visionários, né, da comunidade judaica que, em agradecimento à sociedade brasileira pela acolhida, quiseram deixar um legado. E quando a gente olha para a nossa missão, visão e valores, né, nós temos aí a questão de oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, contribuição para a comunidade, ser líder inovador na assistência médico-hospitalar, gestão de conhecimento, responsabilidade social. Temos aí os princípios, os preceitos judaicos que regem a nossa atuação, adicionados aos valores, né, que são praticados aí diariamente na nossa instituição. Então, esse é um panorama do que a gente fala, e isso está em todos os locais, está na fala dos colaboradores. E o que é um pouco diferente, que de repente as pessoas acabam não tendo tanto acesso, quando a gente fala do Hospital Albert Einstein, existe uma questão de, o hospital no Morumbi, na unidade Morumbi. E a gente passou algum tempo a se tornar um sistema completo de saúde, né, com atuação no hospital, que sim, a unidade Morumbi, a medicina diagnóstica ambulatorial, com as unidades externas, todo o papel focado aí na atenção primária também, com atendimentos,
O ensino, então, hoje nós temos aí cursos de pós-graduação, toda a parte de graduação em enfermagem, a própria graduação em medicina, a nossa área de pesquisa, que é muito forte e reconhecida também, inovação, com toda a parte de startups, incubadora, então toda a área que gera um conhecimento diferente para o mercado de saúde, um pilar de consultoria e gestão e a responsabilidade social, né? Eu acho que a responsabilidade social, a gente tem a parceria público-privado já há bastante tempo, mais de 10 anos com a Prefeitura de São Paulo, e isso significa que a gente também faz a gestão de recursos de unidades básicas de saúde, AMAs, CAPES, temos aí a gestão de alguns hospitais públicos também, o Hospital Municipal do Vila Santa Catarina, o Hospital Embu-Mirim, então toda uma atuação dentro da responsabilidade social. A gente faz toda a parte da gestão de recursos humanos, né? O SUS, ele tem o princípio da equidade, então as unidades, elas acabam sendo o insumo da unidade, toda a estrutura física da unidade, ela é oferecida pela prefeitura e a gente tem uma facilidade na capacitação desses profissionais e se tiver necessidade de fazer um remanejamento de recurso, é possível, porque a gestão ela é uma gestão Einstein, né? Então esse é um panorama, são diferentes áreas envolvendo aí todo esse sistema completo de saúde. A gente tem uma presença, esse dado, ele é até um dado de setembro de 2019, que a gente tinha aí em volta de quase 14 mil profissionais, esse número atualizado já está em torno de 15 mil profissionais, que mostra um pouco, né, a presença dos nossos colaboradores. Então, a gente tem inicialmente, né, dentro de São Paulo, mas a gente percebe um movimento já com alguns projetos, com a própria área de ambulatório, que expandindo. No ano passado, a gente teve um movimento grande de expansão das unidades, com a inauguração do hospital em Goiânia, o Orion, um laboratório no Rio de Janeiro, toda a parte do ambulatório em Benevides, Belém, então, alguns projetos com Big Data, ensino, Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo, então a gente acaba tendo uma atuação ampla, né, com esses profissionais e que a gente, de certa forma, no ano passado começou esse movimento de expansão e de quebrar, de ultrapassar as fronteiras, que em geral isso traz outros desafios, né, para a gestão de pessoas. Quando a gente, então esse é um panorama, né, rápido aí um pouco do Einstein, da presença dele na instituição. Quando a gente começa, e aí eu quero trazer um pouco para vocês, né, da experiência da área específica que eu cuido de atração e seleção, com algumas informações. Nós tivemos, né, nós temos no Einstein uma diversidade de atividades e funções, então a minha área ela é responsável pela contratação desde do camareiro, copeiro até o gerente médico, né? Então a gente tem uma diversidade interessante aí de atividades. Isso exige estratégias já específicas na área de atração e seleção, né, para poder fazer a busca desse profissional. Então nós temos uma característica técnica envolvida, principalmente do público assistencial. Então, o que isso significa? Que os processos seletivos, eles têm uma primeira fase, que é uma fase de avaliação técnica, né? A gente tem que avaliar esse conhecimento desse profissional para então seguir para as próximas etapas, e nós temos algumas premissas de desenvolver os próprios recursos. A gente tem uma alta taxa de recrutamento interno no ano passado, que foi um ano bastante positivo com relação ao movimento de expansões. Nós fechamos 4.573 vagas e 40% por recrutamento interno, que é um número bem interessante, né? Então, quando a gente, falando aí dessa primeira etapa, então, a gente tem um índice de reprovação alto, né? Ele é de 40% dos candidatos. Essa aqui é uma foto aí para vocês entenderem um pouco como é que isso acontece. Então, ela é uma prova aplicada, né? De forma tradicional, a gente chama as pessoas, convoca um número maior de profissionais presentes nessa primeira etapa, porque a gente sabe que existe esse índice de reprovação e existe um índice também de ausência do processo, né? Então, a gente acaba enviando um número maior aí de convites. Então, esse foi um case do ano passado, um movimento de alta da enfermagem, em que a gente fez em um dia, a gente enviou 1.500 convites de provas, tivemos aí 814 profissionais presentes. Esse movimento todo que vocês estão vendo nas fotos são candidatos para esse dia da prova, né? Então, esse é um auditório que nós temos na unidade Morumbi,
que tem capacidade para 500 pessoas, a gente fez em vários horários, né? Então a pessoa fazia a prova e a gente já fazia uma breve triagem ali com esse candidato, né? Então esse aqui é o volume, né? Em geral esse é o primeiro passo da área de atração e seleção. Quando em março, né, desse ano, a gente recebe aí a medida de restrição de contato e aglomerações, a gente precisou passar por um movimento, uma transformação, né? E essa transformação ela ditava que precisávamos, né, evitar essas aglomerações. Então, como vocês viram ali nas fotos, né, a gente tem um número expressivo de pessoas, né? E aí a gente então teve que conversar e de fato fazer uma mudança. E o que nós fizemos, né, quando a gente fala de atração e seleção? Pela primeira vez a gente usou o recurso de prova online e esse recurso, na verdade, ele foi possível porque já era um projeto, a gente já estava no movimento de transformação digital da área de atração e seleção. Então, em 2019, nós conversamos com os meninos da Rocket Map, que é uma startup de inteligência artificial. A gente havia rodado um piloto para a área da enfermagem e quando no dia 13 de março nós ligamos para ele e falamos a gente precisa contratar em uma semana 200 pessoas e eu preciso fazer esse processo totalmente online. A minha equipe e a equipe de programadores dele, em 30 horas, conseguiram subir essas provas com toda a segurança envolvida, né, de calibrar as provas, as questões cronometradas de acordo com o nível de complexidade, todo o comportamento desse profissional sendo monitorado. Eles já têm a certificação de alto padrão com a Amazon, da questão das regras da LGPD, então CPF e e-mails criptografados. E aí nós conseguimos, né, em praticamente 2 semanas, enviar mais de 25 mil links de provas, com retorno aí de mais de 11 mil profissionais realizando a prova, 7 mil aprovados, né? Então, se a gente faz um comparativo com o mutirão que nós tivemos no ano passado, eu não sei, seria muito tempo para a gente conseguir alcançar esse número, né? Então a gente já de cara percebe o quanto que a tecnologia nos processos de atração e seleção fazem a diferença, né? E a parceria com eles foi essencial para a gente conseguir alcançar o resultado que nós tivemos. Além disso, nós tivemos, né, a publicação das vagas em todos os nossos canais, a gente contou com uma ampla cobertura da mídia também, né, nesse ponto, então, falando sobre desse movimento da contratação de contingência, a contratação era por 3 meses, e nós tivemos o apoio de fornecedores voluntários, né, que, olha, a gente quer entrar na causa, esse foi um movimento muito diferente, as pessoas querendo construir história junto com a gente. Então, nós tivemos, né, nessa primeira etapa, quando a gente fala das inscrições, foram mais de 200 mil candidaturas, pelo programa interno Quem Indica Amigo indicações dos nossos funcionários também mais de 3 mil. E, como eu comentei no início, nós temos o curso de graduação em medicina e nós tivemos alunos que se voluntariaram a participar desse movimento. Então, os alunos fizeram toda a grade de triagem de currículos, a equipe de estagiárias de seleção compartilhando conhecimento numa troca de como é que eu faço a triagem para enfermeiro, clínica médica cirúrgica, o que eu tenho que olhar. Então, a gente criou um movimento interessante, esses alunos contribuíram muito para a gente conseguir chegar nesse número de pessoas em prova. E a área, basicamente, ela foi dividida por frentes de atuação, em que a gente tinha um grupo olhando só para triagem, um grupo focado na questão de enviar o link de prova, fazer todas as análises junto com a equipe da Rocket depois, as entrevistas, um grupo de entrevistadores dedicados, e aí eu vou contar um pouquinho também dessa questão da entrevista. Depois das entrevistas, a gente seguia, então, para toda uma parte de olhar para o mapa de vagas, porque foram mais de 1.400 vagas, né? Então, como que a gente consegue depois fazer esse movimento? Então, uma pessoa responsável por olhar para esse mapa de vagas, olhar para essa disponibilidade dos candidatos e fazer esse match, então, passar essas propostas para o núcleo de propostas, e aí a gente tinha um time que fazia as propostas. Então, a gente, de fato, caminhou numa esteira, né, e os processos acontecendo de uma forma muito amarrada, com comunicação o tempo todo. E o que eu quero comentar na entrevista, que foi um ponto muito diferente, ela também foi uma entrevista que migrou para o modelo online, né, antes 100% presencial,
contou com a equipe de atração e seleção e nós tivemos 2 grupos de voluntários, né? Os voluntários de RH, pessoas que se mobilizaram e que nos acionaram para, olha, eu quero entrevistar junto com vocês, eu quero construir essa história junto com o hospital e dedicar um tempo para essa causa. E nós tivemos os voluntários do próprio hospital, as referências da assistência, né, que entraram na dupla com o RH para poder conduzir essas entrevistas e então tomar a decisão em conjunto aí do melhor candidato aprovado. O melhor candidato, como que a gente fazia esse processo, né? A avaliação, a gente já trazia para a entrevista aqueles que tinham o conhecimento técnico, que eram os aprovados. A entrevista, ela era muito baseada, principalmente em 3 pontos. Esse profissional, ele tem disponibilidade para estar com a gente, ele tem a flexibilidade, se ele precisar ser movimentado de alguma unidade em que a gente estiver com baixa demanda, ele tiver que ser colocado em uma outra unidade, tudo bem para ele, e ele tem a atitude de querer fazer parte. Então, acho que esses 3 pontos foram essenciais. O que nós discutíamos aí nas nossas conversas, né, diárias é que se estamos num momento de guerra, que a nossa área era a área que estava fazendo o alistamento dos soldados, então isso também motivava e engajava muito o grupo. Foram mais de 200 pessoas em seleção atuando nesse período, né, intensamente. E o que a gente percebe que a tecnologia traz também é pessoas, uma ex-profissional do Einstein que mora na Alemanha conduzindo entrevista da Alemanha, voluntários de Nova York conduzindo entrevistas de Nova York, voluntários do Canadá, de diversas regiões do Brasil. Então a gente percebe que a tecnologia ela possibilitou que a gente tivesse essa seleção sem fronteiras, né? E o quanto que quando a gente olha, porque a gente conseguiu movimentar de pessoas profissionais aprovados e o número de admissões que foi em volta de 1.200, 1.300 profissionais admitidos, que de fato a gente conseguiu aí alcançar um resultado em muito pouco tempo. E óbvio que depois desse encontrar esse candidato, achar essa pessoa, a gente tem todo um outro trabalho, né, que foi todo online também, toda a parte de integração online, a submissão de documentos, o exame médico foi feito por telemedicina, e a gente também teve todo um movimento da nossa área interna de ensino corporativo com a capacitação desse grupo, que também teve que se reinventar, porque a nossa capacitação no admissional de enfermagem tradicional ela é de 3 a 5 dias, e como esse era uma demanda específica Covid, a área de treinamento ela precisou de fato ter um foco neste protocolo e fez um admissional express que foi um dia com todo cuidado e toda a interação necessária para que esses profissionais aprovados eles pudessem de fato serem aí começarem a atender na linha de frente com a capacitação e com todo aquilo que a gente preza pela qualidade da assistência. Então, acho que rapidamente aí na minha fala inicial eu queria trazer um pouquinho disso, da história e um pouco essa questão do processo, como a gente se organizou, né? Eu acho que hoje, quando a gente olha, nós temos um banco de profissionais que estão aprovados, eu tenho feito contato com alguns locais que ainda estão no movimento de contratação, e a gente tem compartilhado muito, né? Porque eu acho que hoje no segmento da saúde a gente não tem competição pela mão de obra, a gente colaborar para controlar, né? Que a gente tem falado. Então, a gente está também entrando em contato com esses profissionais aprovados no nosso banco. Se eles tiverem interesse, a gente disponibiliza para quem está ainda contratando, né? Então, esse é um movimento que a gente percebe que fortaleceu bastante aí a nossa atuação, que aproximou, então, que realmente foi um projeto de muito sucesso. Eu acho que minha fala inicial era essa, professor Fischer e Dutra, e estou aberta aí para a gente poder conversar e trocar um pouquinho mais sobre os outros desafios aí que nós tivemos. Parabéns, bela fala. Obrigado. Muito bom. Aí nós temos aqui algumas perguntas. Deixa eu começar primeiro, Priscila, no geral, né? Qual que você acha que são, ou que foram, ou que estão sendo, na verdade, os principais desafios hoje de RH do Hospital Albert Einstein, né? Nós estamos falando de um hospital que é um centro de excelência, de um hospital que é referência, né,
não só no Brasil, mas no exterior, não só na área de saúde, porque é um hospital de referência na área de RH também, né? Um hospital que está aí no nosso guia das melhores empresas para se trabalhar e não está uma única vez, em um momento, mas ele vem lá, ele acompanha a história do próprio guia das melhores empresas para se trabalhar, né? 10 anos. Quantos anos? 10 anos. Então, olha É lá. emblemático, porque eu estou no Einstein há 10 anos, né? Esse ano, 10 anos. Então, eu lembro de quando a gente teve a primeira presença e se manteve aí por 10 anos. Tá vendo? Assim que você entrou, você fez com que o Einstein entrasse nos melhores para trabalhar e não saísse mais. Olha que legal. Então, mas aí, diante dessa super demanda, diante desse momento de ter que contratar, eu queria que você reiterasse, quer dizer, quantas pessoas foram contratadas, em qual tempo, né? E esse foi talvez um dos desafios principais. Mas há outros, né? Como é que está isso dentro do Einstein? Como é que você vê isso? Eu acho assim, a gente teve o desafio do Einstein, ele começou em janeiro, numa preparação até, né? Quando a gente começou a perceber, né, a questão do vírus, do desdobramento. Então, as equipes assistenciais, principalmente, começaram a pesquisar, olhar para os outros países e a gente, de fato, foi preparando o bastidor, com dimensionamento, estrutura, pessoas, suprimentos, e todo um movimento esperando o que fosse acontecer. Nós tivemos aí a questão de ter diagnosticado o primeiro paciente, né, em fevereiro, e eu lembro que no início de fevereiro a gente já começou a fazer uma comunicação sobre o que sabemos sobre, quais são os destinos que a gente tem que evitar, enfim, a gente tem esse movimento. Quando a gente olha especificamente humanos, eu lembro de 11 de março a gente ter uma reunião com o staff de RH e aí começar a pensar nos principais pontos, porque a gente já começou a sentir um movimento que isso o que ia acontecer. E em 12 de março a gente soltou o nosso primeiro boletim. Então, o primeiro grande desafio também foi nessa semana a gente ter que fazer essa contratação emergencial de 200 pessoas, mas também com foco na questão do trabalho remoto, que já era uma prática há 2 anos, né, da instituição, tinha todo um processo envolvido, tem uma relação de confiança que foi estabelecido também com esse movimento, que já tinha sido uma iniciativa do hospital. Nós tínhamos aí 363 pessoas, né, em março, quando a gente começou a falar disso. Então, nesse boletim a gente falou um pouco de comunicação, um pouco de o que a gente teve esse desafio da questão do trabalho remoto, e toda a parte de contratação, obviamente, que foi em 2 semanas, a gente contratou 1.200 pessoas, então é um movimento muito expressivo, e eu acho que, assim, o cuidado, comunicação, a gente, dentro de recursos humanos, né, a gente sempre movimenta, todo ano tem a questão do encontro com a liderança, né, toda a parte que a gente faz com o grupo de líderes e com os próprios times, né, e como a gente ia se fazer presente, né, então a nossa forma de comunicação, assim como a gente tem feito agora, também foi sendo aprimorada dentro de recursos humanos, com lives, e que a gente olha hoje, lives aí acontecendo praticamente toda semana com diretorias específicas, com todos os colaboradores e a alta liderança, né? E isso tem uma atuação aí importante do time de RH de fazer de orquestrar isso. E eu acho que assim a gente tem toda a parte de dimensionamento de pessoas, de gestão de alocação de recursos, toda a questão da capacitação. Eu acho que os desafios quando a gente sentiu, né, a questão de fato, olha agora como a gente faz essa virada, ela também foi possível porque eram coisas que já estavam muito no nosso DNA, né? Então, eu acho que os desafios eles continuam, né? A gente tem um desafio que a gente fala que é todo dia tem não é mais o jornal do dia, é o jornal da meia hora, né, que a gente comenta. Então, também dia temos as nossas reuniões falar, olha, o que aconteceu. Então, tem um desafio do tempo também, da velocidade da informação.
Então, acho que a gente está aprendendo muito com todo esse processo e tendo muito orgulho de fazer parte, de fato, isso está na história e sabe, sentindo que a atuação de recursos humanos ela vem sido muito importante em todo esse processo da instituição. Legal, legal, Priscila. Joel, você tem alguma pergunta? Uma pergunta? Tenho sim. Eu tenho observado que em outras organizações, né, as organizações elas acabaram constituindo comitês de crise, né, comitês para fazer frente a essa situação. E a gente tem observado nessas empresas que o RH vem fazendo parte desses comitês, né? Não só fazendo parte, como tendo também incumbências específicas, né, de trabalho. Isso está acontecendo também no Einstein? Você tem observado isso? Tem participado? Sim, a gente tem um comitê de crise que foi, né, constituído no início aí dos primeiros movimentos. Existem, e esse comitê de crise ele está bem focado, a conjunção dele está em squads, tem um squad de planejamento, um squad assistencial, um time de integração, a presidência faz parte, o Comex faz parte, e a gente tem uma atuação importante dentro do squad de planejamento de pessoas e capacitação, né? Tem atuação, eu não estou lá diretamente, mas tem atuação de um profissional de recursos humanos e que a gente está o tempo todo trocando, né, informação, porque tudo que acontece a gente tem que é discutido na mesa de crise, isso volta para o staff de RH e a gente então em conjunto toma as decisões. Eu acho que esses comitês eles de fato têm uma importância porque eles têm a questão do dimensionamento, como que a gente falar da comunicação, evitar, minimizar conflito. Existe um diário de bordo que é construído, né? Ele é diariamente, esse diário de bordo é publicado, e a gente tem acesso a todos os indicadores assistenciais, a tudo que está sendo olhado no mundo com relação à questão da pandemia, e isso tem uma pauta dentro desse diário de bordo de pessoas e capacitação, e que ocupa, assim, quase 10 páginas desse diário de bordo. Então, assim, de fato, eu percebo que a área de recursos humanos nesse gerenciamento, ele tem um papel muito interessante, né? E eu acho que a gente vai se fortalecendo ao longo do tempo. Uhum. Eu acho que aquela coisa de, mas o RH operacional, estratégico, super em linha, eu acho que assim tem muita coisa diferente e sentir isso, perceber isso, né? Não só dentro do meu segmento de saúde, eu tive a oportunidade de assistir o webinar da Marina, então sentir um pouco, né, qual que é os desafios que ela tem lá e como o RH está envolvido nessas discussões também é de muito orgulho para a comunidade, né? Muito obrigado. Obrigado. Eu vou aproveitar, por causa do nosso tempo, não quero deixar de fazer também. Eu tenho um monte de questões aqui, super. Para mim seria muito interessante saber, mas eu vou mesclar já com as perguntas dos nossos participantes, né? Na medida do possível, nós vamos tentar atender a todas elas, mas nós temos um limite de tempo aqui na frente. Mas o Rogério, por exemplo, ele gostaria de saber se essas pessoas foram contratadas por regime de tempo determinado ou indeterminado, Priscila. Como é que funcionou isso? Foram contratados por regime de prazo determinado por 3 meses, podendo ser prorrogado, né? Então, a gente sabe que a gente contratou um volume intenso de pessoas, né? E que depois a gente vai ter essas pessoas bem treinadas, né? E numa situação, óbvio que talvez a gente não consiga absorver todas, mas inicialmente foi no prazo determinado. Por prazo determinado, né? Determinado. A pergunta que tem aqui do José Munhoz, ele primeiro te parabeniza muito, né? E depois ele pergunta, considerando as características do hospital no atual momento, como que vocês estão agora cuidando de quem cuida, né? A gente sabe como é que nós estamos vendo aí o profissional de saúde hoje, né? Hoje eles estão sendo valorizados, não é? No seu papel como deveriam ser valorizados sempre, né? Essas pessoas que cuidam de quem cuida, né?
e que às vezes enfrentam situações tão difíceis que a gente sabe, porque lidam com pessoas que estão em situação de desespero, né? Que estão com dor e precisam levar isso para casa. Como é que se cuida de gente que cuida? Eu acho que é muito boa essa pergunta, né? A gente tem sim uma preocupação com a saúde física e emocional desses profissionais, desde quando a gente fala, né, da utilização correta dos EPIs, da capacitação. O Einstein, ele já tem um olhar específico para essa população, quando a gente fala para a nossa população, né? Então, eu preciso estar bem para conseguir, né? Porque a gente fala assim, quem quer estar no hospital? Se a gente exclui, né, quem vai fazer uma cirurgia eletiva ou na maternidade, que em geral a pessoa escolhe estar lá, quem escolhe estar no hospital são os profissionais, né? E eu sempre lembro de uma citação que você falava na aula, professora, da competência tipicamente humana. E eu já repliquei isso algumas vezes, né? Então, que é o que de fato a gente fala do profissional de saúde. Neste momento, a gente já tem programas, enfim, de apoio psicológico, mas nesse momento específico, com foco muito importante na saúde física e emocional, nós tivemos, né, todo um cuidado. Primeiro, aquela pessoa que tem um familiar, que faz parte do grupo de risco, que mora muito longe, a gente conseguiu fazer a questão, um movimento para disponibilizar quartos em hotéis, para que ela não tivesse que voltar para casa, porque ela poderia ser uma pessoa de risco, né? Então, a gente fez uma questão de logística com relação a isso, e essas pessoas teriam acesso. O Einstein, ele já tem uma creche que funciona, né, para os filhos até 3 anos. Então, no movimento de fechar, né, as escolas, como que a gente ia conseguir possibilitar isso e para que o nosso profissional ele ficasse bem, né? Porque onde eu vou deixar meu filho, né, se ele não está na escola? E aí, também nesse movimento de voluntariado, nós tivemos algumas escolas que cederam seus espaços, e aí a gente tem um grupo de filhos de funcionários de 13 a 14 anos que hoje, né, estão nesse local enquanto a mãe ou o pai trabalham. E foram criados 2 programas, né, de questão para olhar mais para o bem-estar emocional dos nossos profissionais. Um deles é o OVID, que faz até uma relação com Covid, é o programa OVID, num acrônimo a gente fala que ele é ouvir atentamente, 1 minuto em silêncio, validar as emoções, informar assertivamente e descomprimir para agir. Então, é um programa que ele tem foco na escuta, de fato, ele é um programa que ele é conduzido pela nossa medicina diagnóstica ambulatorial, em parceria com recursos humanos, ensino e psicologia, e são estratégias diversas para alcançar e manter o bem-estar, né? Com uma hotline, canais de acesso, a gente tem intervenção nos grupos da linha de frente, então tem se falado muito sobre o Ovid, é uma iniciativa que está dando muito certo. E uma outra frente, que é o protocolo Foco. O protocolo Foco, ele tem um olhar na consciência, atenção plena e o comportamento seguro no trabalho, né? Porque também a gente sabe da questão da segurança nesse momento. Então, essas 2 iniciativas que surgiram aí desse movimento crítico, né? Que também a gente fala dentro de recursos humanos, que quais são os nossos desafios, como o Einstein está enfrentando esse momento de crise, mas a gente vê muita oportunidade dentro da crise, né? Então, eu acho que esses programas, eles aconteceram e eles, com certeza, devem ter um desdobramento aí para depois do fim da pandemia. Legal, Priscila. Já eu passo a palavra para você, Joel. Estou privilegiando os nossos participantes aqui, tá? Priscila, está chovendo pergunta aqui, e o nosso professor Sérgio Neri, nosso grande professor Sérgio Neri, ele quer saber se você acredita que esse modelo de recrutamento e seleção ele vai permanecer ou foi só uma situação de contingência? Aprendemos com isso para sempre ou aprendemos só para casos de contingência, Priscila? Olha, eu acho que vai ser difícil voltar no modelo que nós tínhamos antes, né? Óbvio que a gente sabe do contato e muitos me perguntam, mas você perdeu a qualidade, o olho no olho na entrevista? Mas eu acho que a gente conseguiu perceber que a tecnologia ela ajuda, né? Então a gente não teria o alcance que a gente teve nesse momento. Então eu acho que a gente vai ser diferente, né? Eu não sei se vai ser nesse movimento todo online, talvez a gente tenha um misto, mas
os próprios meninos da Rocket, a gente tem um projeto de inteligência artificial que ajuda nesse momento de triagem, que isso está para ser implementado, né, do perfil do profissional, então isso é potencializar um pouco mais, mas quando a gente olha a atuação dos voluntários, que foi até uma parceria que a gente teve com a Sofia Esteves, a Companhia de Talentos das voluntárias diversas, né? Talvez a gente mude um pouco o nosso formato. Então, assim, saber que dá para ser diferente, né? A gente não precisa fazer na sala, fechado, dinâmica de grupo, entrevista. Então, eu acho que a tendência depois é a gente, assim como a gente fala vocês têm colocado como mote um novo futuro, eu acho que é um novo futuro mesmo, né? Que a gente vai depois repensar como a gente vai acomodar, porque a experiência ela foi muito diferente, né? Então acho que não volta a ser igual. Eu acho que ela vai ser diferente. Legal. Joel? Também tem uma curiosidade nessa linha, Priscila. Como é que as pessoas que foram selecionadas, recrutadas dessa forma à distância, como é que elas se sentiram? Você teve algum tipo de retorno dessas pessoas, algum depoimento? Sim, a gente percebe que, além disso, a gente fez entrevista em grupo, né, virtual. Então, a gente também foi aprendendo, porque as primeiras as pessoas deixavam o microfone ligado, aí você escutava a criança correndo. Então, a gente foi aprendendo com essas entrevistas virtuais. Existe uma questão do profissional de saúde, que a gente tem a questão do contato, de estar próximo, de falar. O que a gente sentiu foi, nós tivemos um processo que foi muito bem conduzido, mas ele foi todo online, né? Então a entrevista foi online, toda a entrega de documentação foi online, a integração foi online e ele chegava depois para o treinamento, que era presencial. Então, durante o processo, acho que as pessoas não. Eu não tive relatos assim, foi difícil, eu tive dificuldade. A gente teve um ou outro caso que a pessoa caiu e depois a gente voltava a fazer contato, então tinha esse monitoramento, mas o contato depois, ele só ser presencial ao final, a gente percebeu que as pessoas ficavam, às vezes, um pouco, mas para onde eu tenho que ir, qual que vai ser a orientação? Então, até a oferta, a carta, a proposta, que em geral a gente, oi, parabéns, você foi aprovado, né, que tem aquela emoção do contato, com esse volume a gente não conseguiu fazer, então a gente avisava, olha, você vai receber a carta oferta no seu e-mail. E aí, assim, ele tinha que aprovar a carta oferta. Então, é óbvio, né, que a tecnologia, ela facilita muitas coisas, mas o contato humano, as pessoas ali, isso faz uma diferença na experiência do colaborador. Então, esse misto aí a gente percebeu, depois a gente retomou, fez um contato muito mais próximo, conseguiu estruturar uma célula com o número de pessoas que eu tinha disponível, né, e dos parceiros que entraram para ajudar, para poder fazer contato com essas pessoas. Então, eu também contei com muito parceiro, consultorias, empresas que, olha, estou disponível, quero ajudar. Então, a gente conseguiu, de certa forma, quando a gente percebeu que isso começou a poder prejudicar um pouco essa experiência do colaborador, a gente tinha o contato pelo telefone, né? Então, dos aprendizados, eu acho que esse é um processo que, sim, facilita muito, mas as pessoas querem o contato, elas querem saber, elas querem, né? Então, mas cadê o meu parabéns, obrigado, você foi aprovado no processo seletivo, né? Então, eu acho que isso é algo que é fato, ele não vai dar para mudar, né? É algo que a gente vai, sim, retomar, que a gente estava num momento aí de guerra, né? Mas eu acho que é isso, professor. Legal, legal. Muito bom, bacana. Obrigado. Algumas perguntas você já abordou nas perguntas anteriores. Agora, o Rogério, ele pergunta se o pessoal de staff ele está totalmente em home office e aí como é que vocês estão fazendo para lidar com a gestão de um grupo, esse grupo não sei se é grande, mas imagino que talvez seja, que está trabalhando em domicílio hoje. Como é que é o trabalho remoto aí? Nós temos hoje, eu tenho até, são 1.500, a gente tem um número aproximado, 1.513, na verdade, que adicionaram ao que nós já tínhamos de home office, então hoje a gente tem um número de 1.876 profissionais em home office, esse número
Ele basicamente, né, a gente comporta aí as áreas corporativas do hospital, a gente tem toda a assistência que precisa estar presente, né? Então, esses profissionais que estão na gestão do home office, a gente tem uma preocupação, porque tem aquela questão, eu preciso ser cada vez mais produtivo, né? Então, a gente já leu algumas coisas nesse, como que eu posso ser produtivo nessa quarentena? As pessoas que às vezes não tem um limite do horário, né? Então, trabalha. Então, a gente foi sentindo um pouco isso com a liderança. Eu acho que teve um trabalho importante da atuação próxima aí dos gestores das consultoras de RH, né, que a gente trabalha nesse modelo de consultoria, então que fazia essa ponte também, esse contato com esses gestores, e recentemente, né, para entender como é que está sendo esse movimento, como é que está sendo a adaptação, o retorno que a gente tem é muito positivo. E essa semana a gente lançou uma pesquisa para os gestores e para os profissionais que estão de home office, para a gente poder sentir um pouco a temperatura, né? Então, como que está sendo para você a experiência? Está sendo boa, não está sendo boa? Então, foi lançada recentemente, essa semana, e aí a ideia é a gente conseguir calibrar, né? O que a gente tem escutado muito nas nossas lives aí, quando é aberto. Primeiro tem uma questão quando a gente volta para o escritório, porque as pessoas estão ficando muito em casa, né? Eu acho que quando que a gente volta, como é que vai ser a volta para o escritório? Então tem uma ansiedade do público corporativo de voltar para ter essa questão presencial, né? Mas tem um outro lado que a gente sente que assim, melhorou a questão trânsito, minha produtividade, eu tenho foco. Então, assim, tem os dois pontos, né? Eu acho que as perguntas que vêm nas lives aí com a liderança e com os colaboradores, a gente vai mudar o modelo, porque antes de tudo isso, né, até março, o home office ele tinha uma prática de uma vez por semana, algumas poucas áreas um pouco mais, né? 2, 3 vezes por semana. E agora, uma virada de todos os dias você está de home office, né? Então, como que isso vai ficar? Então, tem um questionamento aí das áreas, se vai ser ampliado, não vai. Então, hoje quase 100% do corporativo está de home office, né? E com uma intenção aí de ver quais serão os próximos passos, como que a gente vai fazer isso depois, que aí eu acho que vai ter um outro trabalho, né? Que é poder avaliar, a gente vai ter essa temperatura aí com a volta dessa pesquisa que a gente lançou para poder sentir um pouco como estão as pessoas, né? E como que o gestor também ele tem sentido esse movimento de fazer essa gestão virtual, né? Ótimo, Priscila. Agora tem duas perguntas aqui que eu achei super interessantes e que não apareceram nos últimos encontros. São perguntas dirigidas especificamente para a equipe de recursos humanos. Então, tanto o Bruno como a Grace, né? O Bruno está perguntando: em meio a esse cenário, o RH do Einstein consegue manter a equipe de RH engajada e manter o nível de excelência que sempre teve e atender mesmo essa nova demanda adicional, sem deixar os projetos que vinham sendo realizados? E aí tem a Grace dizendo: bom, como é que vocês estão cuidando? Quem cuida, que a equipe de RH também cuida, né? Certeza. Eu acho, assim, boas perguntas, tem um senso aí, um orgulho que permeia a equipe de recursos humanos, e a gente está aqui conversando e foi amplamente divulgado aqui o evento, tem toda a equipe de RH está acompanhando, então eu quero até parabenizar e falar que eu estou aqui, né, mas representando o trabalho de muitos. Então tem um orgulho, uma sensação de orgulho muito forte, né, do grupo. Então de fazer parte, de ter isso na história. É óbvio que a gente trabalhou muito e está trabalhando muito, né? E a gente nesse modelo, nesse movimento, né? Até de o que como a gente não deixa os projetos de lado, tem coisas que elas, se a gente fosse na linha do projeto, o Rocket Market, que era algo que estava acontecendo no ano passado, o home office, que era algo que a gente já tinha 2 anos, a gente fala assim, bom, você em 30 horas vai fazer toda a prova online do Einstein, em um mês você vai ter 1.800 pessoas de home office. Se alguém falasse isso para a gente hoje, a gente ia falar, não, mentira. Então, teve coisas que se aceleraram, né, nesse processo. Então, eram projetos que sim estavam
já contemplados no planejamento estratégico de recursos humanos e que a gente conseguiu rodar de forma até mais rápido, né? Porque teve uma urgência. Eu acho que a equipe sente que assim, o que a gente vai falar que é impossível daqui para frente, né? A gente tem até uma dificuldade. Então tem uma animação do grupo, né, de recursos humanos. A gente tem um cuidado, e aí eu acho que a gente movimenta as pessoas, né? Então, a equipe de desenvolvimento, por exemplo, tinham muitos profissionais que já foram origem seleção e depois foi para desenvolvimento. Então, nesse momento, eu falei, vem para cá, eu fiz um resgate. Outras pessoas entraram também nesse, né, no squad de contratação. Então, a gente fez um movimento bem diferente, assim, que as pessoas, a gente quebrou um pouco essa coisa da caixinha de atração e seleção, caixinha de desenvolvimento, caixinha de administração de pessoal, caixinha de remuneração, caixinha de consultoria. Então, caixinha de comunicação, a gente acabou fazendo um movimento em que a gente conseguia ter uma atuação até mais ampla, né, do nosso papel de recursos humanos, e isso agrega muito valor, né? Eu acho que a experiência, falo por mim e tenho certeza que eu falo pelo time, a experiência ela tem sido muito diferente e eu acho que as pessoas elas se sentem assim desafiadas e fazendo parte de algo maior. O profissional da saúde já tem um pouco disso da causa, né? Eu preciso servir, a paixão em servir, e eu acho que isso tem muito da pegada do time de recursos humanos do Einstein também. Olha, tem muita pergunta aqui, nós estamos já chegando no limite do nosso tempo, mas eu não resisto aqui de só comentar isso e ver você dar a sua opinião também, né? Eu sinto que a empresa, estando organizada, estruturada em termos de gestão de recursos humanos, e, ao mesmo tempo, com um forte comprometimento da equipe que trabalha em recursos humanos, já existente ao longo do tempo, né, isso faz com que enfrentar uma situação de crise seja difícil, mas seja bem mais possível, digamos, bem menos angustiante, né? Porque você lança a mão de algumas coisas que estão mais ou menos prontas, não só quanto às atitudes das pessoas, quanto às competências das pessoas que estão aí trabalhando, que estão prontas para agir, como também em questão de inovação em processos. Quer dizer, eu conheço um pouco a história da metodologia ágil em RH, que há algum tempo vocês vêm adotando, né? E você, quando fala, você já fala a linguagem da metodologia ágil, você já traz os squads, e a questão, olha, eu puxei para cá pessoas que não eram da minha equipe, quer dizer, a flexibilidade da estrutura a partir de uma gestão de projetos te possibilitou isso, né? Então, o caráter estratégico de RH, quando você falava de que, olha, estava dentro da nossa estratégia, né? Eu não sei, mas essa coisa de eu estou estruturado, eu estou forte para enfrentar o que vem por aí, né? Não sei se você sente a mesma coisa, Priscila. Eu sinto isso, professor, e eu acho que o movimento, ele de fato só é possível porque a gente tinha esse compromisso, esse olhar e essa questão, assim, de fato, o que a gente precisa, como que a gente vai fazer, né? Então, assim, não dá para fazer, não dá para fazer, mas como que a gente vai fazer para fazer, né? Então, assim, que maneiras que a gente vai se organizar? Eu acho que a questão da metodologia ágil que você comenta é algo que, sim, já está no nosso DNA e a gente potencializou isso, né? Então, assim, a gente sentiu que, assim, a gente sabe, né? As estruturas, elas ainda têm a questão da hierarquia, enfim, mas o quanto que a gente também, sendo profissional de recursos humanos, tem o papel de influenciar para que esse movimento, ele também aconteça, né? Em toda a instituição. Então, eu concordo 100% com você, as pessoas dentro do time de recursos humanos são quem de fato faz acontecer, né? A gente faz a diferença, faz acontecer.
E ter essa flexibilidade, ter essa autonomia, eu acho que assim, e o desafio, eu acho que o desafio move muito a equipe de recursos humanos hoje aqui da instituição. Então, e a sensação depois de dever cumprido, orgulho, olhar para isso, ser reconhecido, né? Então, quando foi o comentário, né? Ah, a Priscila foi convidada para poder falar, isso virou um convite na nossa ferramenta do Workplace para todo o grupo de equipe de recursos humanos. Então, assim, é algo que é um orgulho mesmo, né? Então, eu acho que a gente poder compartilhar as nossas práticas, olhar para isso, a gente tem falado, esse canal das lives também, a gente tem feito uma live semanal com todo o time de recursos humanos e o staff de RH, com a nossa diretora de RH, a Miriam Branco, então assim, a gente poder compartilhar um pouco com todo o time, né? Então, o que fazíamos uma vez ao ano para reunir quase 150, 120, 130 pessoas do time completo de RH, a gente tem feito a cada semana, né, uma live para poder conversar um pouco sobre isso. Então, quando que a gente imaginava, né? E assim, a ferramenta está aí. Então, acho que essa questão da comunicação, está ali com essa transparência, né, do que está acontecendo na instituição e o que tem sido feito, isso também engaja o grupo de recursos humanos, porque eu me sinto completamente parte desse movimento e construindo essa história, né? Legal, Priscila. Finalmente, só para não deixar sem resposta, eu vou ter que juntar algumas coisas aqui, porque nós estamos realmente no limite do nosso tempo, né? Primeiro, são coisas diferentes, você vê como você pode responder. Se vocês tiveram condição de fazer integração desses novos funcionários, usar algum meio específico para fazer essa integração, e se vocês, é uma curiosidade que acho que de todos também, como é que vocês estão tratando os grupos de risco, né, que fazem parte do processo de assistência, como é que isso hoje está sendo tratado. Tem uma pergunta a respeito do tamanho da equipe de RH também, mas, enfim, fica à vontade para responder da forma que você considerar mais adequada. Tamanho de RH, acho que nós temos em torno de 100, 120 profissionais. Então, assim, quando a gente fala de toda a estrutura de recursos humanos, contando a creche, que também faz parte da nossa gestão, né? Então, acho que é mais ou menos esse o número de profissionais. Neste momento, a gente teve só em seleção 220, eu acho, pessoas, né? Então, flutuou um pouco. A integração, ela foi uma integração online, ela foi possível, mas a gente fez essa integração virtual com uma ferramenta que hoje a gente utiliza de capacitação, e ele tinha todo o conteúdo, né? Era em torno de quase 2 horas, história, visão, valores, o que ele precisava saber, que era de essencial da instituição, e depois disso ele ia para essa capacitação express, né? Então aí era o presencial mesmo, porque ele tinha que ser capacitado no protocolo COVID. E que aí foi um treinamento específico para essa grande entrada de contratações, tá? A outra pergunta, professor, que está relacionada, eu só não lembro qual foi a segunda pergunta. A gente. Os profissionais de risco. Os profissionais de risco. Os profissionais de risco. Grupos de risco. Os grupos de risco. Nós monitoramos, existe um squad de gestão e alocação de profissionais, né? Então, que tem esse olhar para todo o profissional que entra, para quem é o grupo gestante, profissionais de risco, e a gente tem um movimento de fazer uma realocação em áreas de não risco, né? Então, a gente percebeu que potencializou a telemedicina, toda a questão do cuidado, né, com esse profissional, então monitoramento de, por exemplo, os casos de colaboradores COVID positivo, né? Então a gente tinha um monitoramento virtual. Eu tive pessoas na minha área que tinham gestantes que incorporaram o time de triagem, entrevista, então a gente fez esse deslocamento desses profissionais para eles não estarem ali, né, na linha de frente. Até
essa questão do cuidar de quem cuida, que foi uma pergunta aí do time, das pessoas, a gente também, né, quando eu comentei agora dos colaboradores Covid positivo, então a gente acompanha esse número junto, tem o Squad de Saúde e Segurança do Colaborador, que também olha para esses números diariamente, né, e teve um movimento muito legal também de entrega de kits, né, que a gente disponibilizou para casa desses profissionais, então kit de higiene, cestas também que nós tivemos de doação, a gente teve um squad de parceria e doações que a gente também né, teve que ir administrando tudo isso, então eu acho que a gente teve um resultado aí muito feliz, né, do trabalho. O resultado ele vem acontecendo, né, porque a gente ainda está no caminho, a gente está no caminho dessa jornada, né, não chegou ao final ainda. É isso, Priscila. Estamos no caminho, não chegamos à final, mas a gente percebe que no Einstein, em RH, e acredito em toda a gestão, vocês sabem muito bem o como chegar, né? Estão apontando para um objetivo, todos nós estamos atravessando aí a ponte da transição hoje, né? E acho que o importante nisso, e principalmente para as empresas líderes, e para quem é líder, e para quem é líder em RH, é saber muito bem aonde a gente quer chegar e o caminho para isso. Acho que, inclusive, o Brasil ele está precisando muito disso hoje, né? Liderança segura, caminho razoavelmente bem definido, e que, principalmente, as pessoas tenham confiança umas nas outras. E nós percebemos muito naquilo que você está contando para a gente, que o Einstein é uma empresa, uma organização onde existe confiança mútua, né? E isso é um elo talvez mais fundamental e talvez seja o que mais a gente está precisando hoje, de confiança, né? Você quer terminar, Priscila, por favor? Eu quero agradecer, foi muito bom o tempo. A gente sempre sente que é pouco, né? Quando a gente fala daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é apaixonado em fazer. Obrigada novamente pelo convite. Foi muito bom compartilhar aqui com vocês um pouquinho da nossa experiência. Eu acho que estamos no caminho e o mundo deve sair diferente, né? Então a gente olha para tudo que vem acontecendo e como que a gente vai refletir sobre isso. A gente fala que às vezes tem momentos de reflexão, né? Nossa, mas parece que eu estou num filme, isso está acontecendo mesmo. E eu acho que a gente vai caminhar para uma sociedade diferente, né? Só um movimento que a gente recebeu enquanto parceiros, fornecedores, pessoas interessadas. Eu quero doar meu tempo para você, como que eu posso te ajudar, empresas diversas. Então, eu acho que a gente olha para aquela sua famosa fala da competência tipicamente humana, que isso eu acho que vai mover e a gente vai ter transformações aí interessantes no mundo quando tudo chegar ao fim, né? Então, acho que é isso. Obrigada e gratidão aí pelo... Desculpa, a gente não consegue falar tudo, né? Todas as respostas. Eu não também fala estou de... no LinkedIn. Depois, se alguém quiser me encontrar no LinkedIn, fazer alguma pergunta específica, Priscila Surita, eu estou aberta para a gente poder conversar. Não fala de novo que você lembra do que eu falei, porque senão eu choro aqui, hein? Professor Joel. Priscila, muita gratidão, viu, pela sua generosidade de dividir com a gente todo esse trabalho. E só reforçando a tua fala, a fala do André, como é importante esse espírito de colaboração, de parceria, né? E de a gente estar preparado para as adversidades, né? Parabéns, amei a tua fala, amei te rever, né? Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. O abraço do Joel a gente estende para todos. Novamente agradecendo a Priscila, queremos muito que você esteja várias outras vezes aqui com a gente, tá, Pri? Comigo. E na próxima semana nós deveremos estar com um novo RH Live Meeting. Divulgaremos, acredito, até o fim dessa semana, até amanhã, né? Espero que a gente possa divulgar o tema e o nosso convidado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Saúde para todo mundo.
para todos nós.